Olá, tudo bem com vocês? Bem, vamos mais uma etapa do nosso período, do currículo de vocês, para trabalharmos a disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira e Índio-Descendente, Nossa aula de abertura vai tratar sobre os principais, os pontos básicos das unidades que nós vamos trabalhar, assim como mostrar para vocês quais são os critérios de avaliação, o sistema de avaliação, a literatura de uma maneira geral, tá bom? Vamos lá. Aqui um pequeno resumo da minha formação, Aqui eu acrescento a ela o fato de eu ser atualmente coordenadora do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena do campus IFMA Bacabal, E assim, convido já vocês para participar de nossas formações, para participar de dos debates que nós temos, uma vez que o núcleo é um núcleo de estudos, envolve pesquisa, ensino e extensão. Convido vocês, porque nós temos atividades, tanto atividades presenciais quanto atividades na modalidade virtual, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem da disciplina, essa imagem maravilhosa que vocês estão vendo aí, 3 figuras aí que envolve os espaços de espiritualidade da cultura afrodescendente, Vamos lá. Na ementa da disciplina, nós temos o intuito de fazer um estudo da história e das formas de organização do povo afrodescendente e índio-descendente. Fazer esse estudo fazer um estudo de maneira bem introdutória, vocês vão perceber isso. Vamos trabalhar também a participação histórica, política, econômica e cultural desses povos e também um histórico de luta contra o racismo, discriminação racial e lutas por políticas públicas. Isso é preciso a gente entender para a gente sair da esfera do debate do senso comum e compreender como esse debate ele acontece em nível acadêmico nas instituições de ensino, Nós temos como objetivo geral da disciplina assimilar aspectos da história e da cultura indígena e africana, assim como os desdobramentos desse fenômeno na educação brasileira. Como a gente tem esse intuito do desdobramento na educação brasileira, com vocês não seria diferente, uma vez que vocês serão professores do ensino médio, do ensino básico, tanto no segmento do ensino médio quanto no segmento do ensino fundamental, e por isso a importância de nós trabalharmos essas temáticas. E aí aqui nós temos a unidade 1, uma unidade toda introdutória, que tem por temática identidade e organização do povo afrodescendente e índio-descendente. Nessa unidade a gente pretende discutir identidades étnicas e racialização, a trajetória do negro no Brasil, identidade étnica e direito do povo índio-descendente. Observem, gente, que essas nomenclaturas, índio-descendente, afrodescendente, nessa unidade nós temos um texto maravilhoso que vai discutir, esclarecer e caracterizar como é que elas se organizam na literatura acadêmica e no imaginário da sociedade. Vocês vão perceber que é um debate profundo, que é um debate sistemático e por isso a importância de nós trabalharmos de maneira introdutória, até mesmo para a gente se posicionar, Para essa unidade, nós temos alguns objetivos específicos, que é refletir sobre os fundamentos teóricos conceituais que embasam a educação para a interculturalidade, identificar os aspectos históricos e culturais da trajetória afrodescendente no Brasil, e conhecer os aspectos históricos e culturais da trajetória do povo índio-descendente no Brasil. Então, observem aí que é tudo sobre todos os objetivos que eu tentei traçar para vocês, foi todos em nível introdutório. É de reflexão, é de identificação, é de conhecimento, não tem nenhum objetivo que lida com uma complexidade mais profunda, uma vez que vocês são alunos da graduação e o objeto de vocês é a química, porém, é a história da origem da cultura afro-brasileira índio-descendente, ela é importantíssima porque ela faz parte da nossa formação. Então, aqui a gente vai discutir identidades, Nós temos a unidade 2, uma unidade maravilhosa que vai falar da participação histórica, política, econômica e cultural, tanto das políticas indigenistas no Brasil, quanto da história, cultura e identidade do povo afrodescendente no Brasil. Nós estamos passando por um momento extremamente delicado da história
da sociedade brasileira, né? Discutir uma temática índio-descendente e afrodescendente no momento que nós estamos vivendo no Brasil, para professores e professoras que vão atuar no ensino básico, é fundamental, porque, mais uma vez eu destaco, é uma forma também de vocês se posicionarem diante de questões como essa, e para se posicionar a gente tem que ter minimamente autonomia, não só social, como também intelectual, e a unidade ela vai permitir com que a gente faça isso, né? Vocês entenderem como se deu essas participações. Muitas delas vocês vão perceber que elas foram apagadas da história, né? Então, aqui o sentido é da gente ressignificá-las e elas aparecerem para vocês. Então, discutindo isso, como essas políticas indigenistas no Brasil elas se constituíram, e discutir também a questão cultural e da identidade do povo afrodescendente no Brasil vai permitir com que a gente com que vocês, né, compreendam o lugar que a gente tem nesse histórico. E aí nós temos também aqui 2 objetivos específicos para essa unidade, né, que seria analisar, olha, observem que agora o objetivo analisar ele é profundo, como os povos indígenas foram tratados pelas legislações vigentes, né? Vocês vão perceber, gente, que a política indigenista, as políticas públicas e governamentais, que são 2 aspectos distintos, uma coisa é política pública, outra coisa é política governamental. Sempre foi um trato, né, extremamente elitista, e quando eu digo um trato elitista, porque quase sempre não foi direcionado aos intuitos dos povos indígenas, né? Mas para que vocês compreendam isso, vocês vão ter que entender como isso foi, como se deu essa implementação, né? E também temos como objetivo compreender a cultura e a identidade do povo afrodescendente. É um objetivo mais simples, né? Mas que vai exigir de vocês todo um esforço, não só teórico de compreensão, mas sobretudo também subjetivo, porque se a gente não tem esse intento subjetivo de compreender essas questões, a gente vai ficar realmente à margem de entender como as coisas aparecem para a gente de maneira massificada, e a ideia não é essa. Temos a unidade 3, que chama-se o racismo, a discriminação racial e os desafios da educação escolar. Tivemos no último dia 21 de março, todo dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional, né, estabelecido pela ONU, contra a discriminação racial, né? Então, aqui a gente vai discutir isso, né? O racismo e discriminação racial, do ponto de vista jurídico, pessoal, racismo e discriminação, eles compreendem a mesma coisa, um ato racista, né? Juridicamente falando, ele compreende um ato de discriminação também, né? Mas vocês vão entender, teoricamente, como isso se dá, né, do ponto de vista da discussão da raça, né? E aí a ideia também nessa unidade, aí claro, a gente já vai articular como é que isso acontece no contexto escolar. Como é que vocês vão perceber isso, né? Como que a educação escolar do povo índio-descendente e afrodescendente, elas são tratadas. E aí nós temos como objetivo dessa unidade refletir sobre o combate à segregação e à discriminação na escola. Vocês vão perceber, gente, que segregação, inclusão, discriminação são 3 coisas distintas. Inclusive eu coloco isso também, a gente vai discutir isso ao longo das unidades. Vamos também ter como objetivo específico dessa unidade compreender o processo educacional do povo índio-descendente e afrodescendente no atual contexto sócio-histórico. Para que vocês compreendam no atual, é necessário que vocês percebam como é que foi discutido isso na unidade anterior, tá bom? E a última unidade, que são as lutas por políticas públicas, né? Nós temos as ações afirmativas, precisamos discutir o que são ações afirmativas, por que a importância dela, por que a importância de fazer uma aferição, o que é um ato de heteroidentificação, quem está autorizado a fazer isso, certo? Tudo isso a gente tem que discutir. Porque, qual a importância de você, da implementação dessas políticas, por que elas não são políticas plenas, elas são políticas de correção, tá? A ideia é essa. E as cotas para estudantes índio-descendentes. A ideia é a gente trabalhar aqui tanto nos 2 segmentos.
E temos como objetivo específico para essa unidade analisar as políticas públicas voltadas para as demandas educacionais do povo afrodescendente e índio-descendente e compreender como essas políticas chegam para a gente. Quando eu digo para a gente, eu estou falando de mim também, tá bom? Eu me envolvo, eu tenho sentimento de pertencimento, sou uma mulher negra, afrodescendente, e como tal eu me identifico e como tal também eu tenho interesse nesse debate. E é por isso que eu estou aqui também mediando essa disciplina para vocês. Tá? E aí, aqui nós temos sistema de avaliação bem simples, bem diversificado. Coloquei para a unidade 1 uma atividade de envio único. Tá? Para a unidade 2, um resumo informativo do vídeo Cultura Negra, Resistência e Identidades. Está lá disponibilizado para vocês. Quero chamar a atenção dos tutores que esse resumo informativo ele é bem simples. Inclusive, vocês podem adotar o critério do tipo de resumo, as características desse resumo. Ele é meramente informativo, ele não tem o intuito de ser, digamos assim, analítico, tá bom? Para a unidade 3, eu destaco uma atividade de envio único e para a unidade 4, um fórum, tá bom? Bem simples, tá? Porque eu reconheço que a disciplina não é que ela não seja importante, mas reconheço as demandas que vocês vão começar agora a partir de mais da metade do curso, né? E eu fico muito feliz aqui por fazer parte da história aí de vocês, né? A gente está dentro desde o começo. E aí eu tenho aqui as referências, tá bom? Toda essa literatura, toda essa referência, eu tive a preocupação de destacar porque vocês vão encontrar de forma eletrônica, tá bom? Todas elas, vocês vão conseguir buscar de forma eletrônica. Algumas delas já estão disponibilizadas no ambiente virtual acadêmico de vocês e outras não. Mas com uma busca simples no Google Acadêmico, nas plataformas de pesquisa, vocês encontram com muita facilidade. No mais, eu me despeço aqui, só agradeço a vocês, tá? Sempre que possível, me procurem pelos principais canais de comunicação, tanto vocês quanto os tutores, tá? Quanto também os gestores de uma maneira geral. Só tenho a agradecer e ficou aqui meu recado. Tchau, tchau, pessoal.